Então, se o líder não tiver habilidade, ele está sozinho. Aí eu quero ver, aí eu falo, é onde, quando dou esse discurso, as pessoas ficam, poxa, cara, eu não tinha pensado nisso. Porque eu quero ver o líder dar resultado. Aí eu quero ver agora ele entregar resultado, sozinho. Por isso que ele precisa adquirir, né? E um detalhe muito importante é não querer para ontem isso. Porque como nós estamos num tempo de ansiedade, nós queremos para ontem. Ah, eu quero ser expert em liderança. Eu estou há 30 anos. Olha, Sandro, vou te perguntar uma coisa. O líder ele pode estar ausente da equipe de produção, ou se ele puder estar ausente, até que ponto? Um líder de operações não pode estar ausente. Então, se o líder ele coordena as operações, ele tem que estar circulando pelo meio das operações, fiscalizando, validando, treinando, reciclando aqueles que precisam, parabenizando, agradecendo. É o dia a dia dele. Agora ele já está no cargo de gestão, porque já tem que liderar essa equipe no campo. Aí ele vai planejar, ele vai buscar treinamento, ele vai analisar como, ele vai ficar ali observando as máquinas. Por que essa máquina está quebrando tanto? Por que esse vendedor não está vendendo tanto? Porque aí ele vai montar estratégias para trazer para o líder de campo, para o líder implementar, acompanhar a galera dele cumprir. E é isso que eu tenho falado aqui. Essa liderança principal, que é a principal, de estar no chão ali, para estar junto da galera, motivando, inspirando, na linha de frente. Ele quer estar ausente, ele quer estar fazendo gestão e não vai para frente. Respondido? Respondido. Até porque o líder ausente acontece o erro. Quando o erro acontece, a gente vê depois de muito tempo, né? Já o erro já tem se tornado algo maior. Fazem 7 anos que eu assumi um novo departamento. Quando eu assumi esse departamento ele entregava 60% da capacidade. Só que eles tinham capacidade de 80, de 90, só que não mantia o padrão. Aí eles escondiam os 20, os 15% para entregar uma média de 70, 75. Quando eu assumi esse departamento, eu comecei a andar na mesma linhagem, observando o que acontecia no final do dia. Não melhorava. Até que nenhuma das palestras que eu ouvi, eu preciso medir, eu preciso ter um indicador para saber onde eu melhorar. Aí eu falei, opa, deixa eu diminuir essa medida aí de hora em hora. Quando o líder está presente, quando ele está ali do lado do colaborador dele, cara, não tem que medir lá. Eu digo, peraí, se eu estou medindo no final do dia, tem alguma coisa errada aí. Não estou conseguindo. Aí chegava no final do dia, ó, é pro turno, né? Só que só era no dia seguinte que eu ia olhar os indicadores, um monte de desculpa, não tinha ali as informações concretas e corretas do que realmente aconteceu durante o dia. Eu falei, não, eu quero medir agora hora a hora. Olha, sua meta agora é por hora. Eu quero saber o que aconteceu nessa primeira hora. E a segunda hora você vai trabalhar ainda perdendo, mas na terceira hora eu preciso que você recupere o que você perdeu. A meta não é 100%, tá? A meta é 90%. A sua máquina entrega 100. Sua meta é 90. Se você fizer 80, aí na outra hora você tem que fazer 100. Ponto. Hoje a gente faz 100%. Então, assim, demorou 6 meses, acredito que explodiu. Aí de lá para cá, eu fui me desenvolvendo cada vez mais e aí a empresa foi me reconhecendo, foi me liberando, me pedindo para fazer esses mesmos trabalhos em outras unidades. E hoje eu tenho conseguido, é, não só eu, mas como a minha equipe, ser um modelo, um exemplo dentro da companhia, no grupo. Então, é a presença, é o que você Ô, falou aí. Se você estiver ausente, as falhas acontecem, o líder não vê. E não falo que tem perfeição não, tá? Porque do grupo, no time de liderança, tem aqueles ainda vaidosos, que acham que as coisas acontecem sozinho e não vai acompanhar, e aí tem as frustrações, como foi falado aqui no início. Sandro, Oi, eu me considero um líder de operação, né?
E assim, eu gosto de, em alguns momentos ali oportuno, executar a atividade ali junto com os meus colaboradores. Como que você vê isso? Massa para um líder só na necessidade. Só na necessidade. O líder não pode entrar na operação porque ele como pessoa, tem a necessidade de colocar a mão na massa. Porque quando ele piscar o olho, aquele que era para estar colocando a mão na massa fugiu. Ah, meu líder está fazendo, por que eu vou fazer? Agora, tá junto com a intenção de dar o exemplo, tá junto na intenção de você mostrar que dá para fazer melhor, porque se você faz, o teu colaborador que está olhando vai fazer mal feito. Se você que é o líder, está mostrando ali na prática como fazer correto. Então, assim, eu tenho um líder, você conhece, que ele quer fazer. Tá errado. Querer fazer pelo colaborador tá errado. Você tem que desenvolver ele. Agora, você fazer para o exemplo, ó, pera aí um pouquinho aí, ó. Faz lá. Ou tá junto ali no momento, talvez até de descontração. Ah, tá leve, tá ocioso. Eu quero estar ali mesmo com esse intuito de unir a galera. Beleza, é positivo. Mas você ter a vontade de fazer ali, você tem que ter a mão de obra para fazer. Sempre vai ser positivo. Lembra do Juca? É ele. E quem passa, olha, aquele líder, que não é nem para ele estar ali. Agora, imagina que eu sou teu chefe. Eu passo e vejo você com a mão na massa. Aí eu dou mais 2 passos para frente e vejo teu colaborador batendo papo no outro departamento. Aí eu falo, cadê aquele líder, cara, que não tá. Aí muitas vezes o que é que eu faço? Eu volto naquele líder que tá botando a mão na massa e pergunto como é que tá as coisas aí hoje. E ele começa a falar que tá tudo, tá pegado, que é pra ele impressionar. Só que como que eu vi o funcionário dele lá, bem sossegado, batendo papo e ele se matando ali? Tá bom? Então é um filtro. Nós líderes somos filtros. É? Em que momento eu boto a mão na massa? Em que momento eu fico ali dando exemplo? Em que momento eu fico impondo autoridade? Não autoritarismo, tá? Autoridade é conhecimento, domínio do todo, para quando você falar, ninguém vir com outra história e te reprovar. Então, quando nós aplicamos como gestores, como líderes, né, esse posicionamento, cara, impressiona o diretor, impressiona a gerente comercial, gerente logístico, segurança do trabalho. Então, quando nós aplicamos como gestores, como líderes, qualidade do produto, cara, olha como ele age, como o David age. Você viu lá ele dando exemplo lá pra galera, mostrando como é que faz? Principalmente, porque se você estiver só botando a mão na massa, quem te observa fala, ó, tá trabalhando pelo funcionário dele. Mas se você está gesticulando, você está falando ali, a pessoa está entendendo que você está instruindo. Foi claro? Sim, com certeza. É um pouco complexo mesmo, É mas foi muito bem complexo. explicativo mesmo, porque mas ainda fica aí uma margem de interpretação, né? É Do, exatamente. do, do superior. É isso aí. Tem que fazer o filtro. Tô ocioso? Tô pegado. Tá pegado e não tem outra opção, tem que ser eu que tenho que ir. Porque muitas vezes, quando você entra. Olha, eu estou falando por experiência de 30 anos. Quando você entra na operação, o teu cara que estava lá sai. Aí você pensa que ele foi no banheiro, foi tomar água e ele não volta, ele não volta, ele não. Aí você se pressiona mais ainda porque o trabalho tem que sair e você continua fazendo. Tem que ter o filtro. Eu estou fazendo isso aqui por necessidade, estou fazendo para dar exemplo, ou estou fazendo porque eu que tenho que fazer. Lembra lá do início da nossa aula de hoje, que é, eu não confio em ninguém, eu deixa comigo, direcionamento, só eu resolvo. Às vezes tem a pessoa que assim, prefere deixar o colaborador nas costas dele ali, e ele lá com a mão na massa, só que ele está sofrendo, tanto física como psicologicamente. Aí depois ele vai ser cobrado pelo resultado geral do departamento, pela organização, pela limpeza. Ele não consegue nem falar porque ele estava preso em uma atividade. Então, líder de operação é para liderar a operação. Ele não executando, então tem que ter esse filtro bem direitinho aí.
Possivelmente algo vai dar errado e ele vai cair no caminho. Mas quando ele faz de coração, faz por amor, ele vai procurar saber o que precisa, que envolve ali naquela carreira de liderança, para ele aprender, para ele fazer de forma natural. Possivelmente algo vai dar errado e ele vai cair no caminho.